Estamos de parabéns. São 10 episódios. Até parece brincadeira. Permitam-me saudar quem está do outro lado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender do horário em que tu te encontras a assistir esse nosso conteúdo. Como eu dizia no começo, estamos de parabéns. Parece que foi ontem que a gente se encontrava cá a gravar o primeiro episódio. Isto foi no dia 7 de agosto. Estamos a caminho de 4 meses e nem eu contava que hoje estaríamos aqui a contar 10 episódios. Como é um número de episódio especial, e só podia fazer também com alguém especial. E eu sei que vocês durante a semana já foram acompanhando quem é a pessoa que gravou comigo este 10º episódio. Não me canso de agradecer as vossas visualizações, o vosso engajamento, tanto na nossa página Fabio One, como também cá no nosso canal do YouTube. E vou continuar a vos pedir, para que o nosso canal, a nossa comunidade no YouTube continue a crescer, peço-vos encarecidamente que continuem a se inscrever no nosso canal. Nesse momento que a gente grava o episódio, estamos na casa dos 70 inscritos, mas o nosso objetivo é fazer com que, antes do final do ano, consigamos atingir 100 episódios. E nós sabemos que, no contexto em que a gente está, não é fácil atingirmos, dizia episódio, 100 inscritos. Não é fácil atingirmos 100 inscritos. Então, eu vos peço encarecidamente que me ajudem a alcançar os 100 inscritos antes de 2025, clicando por baixo onde está escrito inscrever-se. Como já vos disse, eu trouxe para esse episódio especial, o 10º, uma pessoa muito especial. É especial por vários motivos. Algumas pessoas poderão dizer, não, Fábio tá puxando saco. Não estou puxando saco, não. Ainda bem que o nosso convidado está aqui, ele poderá confirmar. É uma pessoa que contribuiu em parte naquilo que eu sou hoje. Em vários aspectos. Então, eu trouxe o meu cota Justino Frazão. Ele hoje está aqui de uma forma que muitos de vocês já nem estão acostumados a lhe ver. Então, a magia do Podcamba é essa. Fazer uma conversa muito livre, despindo-se de qualquer responsabilidade que as pessoas muitas das vezes estão acostumadas a nos ver. Aqui no Podcamba, a gente procura transmitir quem realmente são as pessoas. E eu acredito que muitos dos que estão a assistir conhecem o meu cota de forma muito diferente. E aqui hoje poderão conhecer um pouco, não digo muito, pelo menos um pouco, porque o tempo aqui seria insuficiente para mostrar-vos quem realmente ele é. Mas poderão conhecer muita coisa boa de quem ele é. Cota, seja bem-vindo à nossa casa, seja bem-vindo ao nosso programa e só tenho de agradecer. Muito obrigado, Fábio, pelo convite. Diria que é uma honra estar aqui no vosso programa, né? Para poder aqui partilhar convosco algumas coisas ligadas a mim, não só. E mas para dizer aí ao pessoal que está do outro lado, né? Muito boa tarde, boa noite ou bom dia. Eu sou o Augusto Frazão, mais conhecido por Justo Frazão. E estou aqui hoje para passar alguma coisa sobre mim e ao município e a banda em que nós vivemos. Certo. Estou aqui aberto então às questões que puderem ser colocadas e eu puder responder. Deixa eu explicar no conta como é que é mais ou menos isso funciona. Nós estaremos aqui numa conversa muito livre. E acho que o Conta já percebeu que eu não tenho aqui nenhum guião. Okay. E graças a Deus, eu, por conviver contigo, também já conheço muitos aspectos que posso tocar, talvez que posso também não tocar. Então, muita coisa que a gente vai desenrolar aqui vai depender também daquilo que for posto na mesa. E os podcasts têm essa particularidade. Saímos de um assunto, pulamos para o outro e podemos voltar naquele mesmo assunto. Então a pessoa livremente vai aqui explanando de acordo com a sua vontade. E claro, não estamos aqui para ferir sensibilidades, né? E também sabemos que tem coisas que afetam também outras pessoas ou até mesmo instituições. Então não podemos aqui falar. Então peço a vossa compreensão também nisso, né? Então, prontos, acompanhem o nosso programa porque será muito fixe.
Mas, velho, eu tenho essa dificuldade de saber como te tratar aqui hoje. Pronto, né? Eu convivo contigo já há muito tempo e hoje também, pronto, a sociedade te conhece por outras responsabilidades que foste adquirindo e eu tenho essa dificuldade de saber como vou te tratar. Justino, mais velho, cota, chefe, para não sei. Não, acho que em função do formato da conversa, o que te for conveniente. Conveniente, né? Vou ver aqui, mediante os assuntos, tem assunto que talvez vai me obrigar a te chamar chefe ou Justino, vamos ver aqui. Mas, velho, sempre foste uma pessoa muito simples. Fácil de lidar, digo isso mesmo por conhecimento de causa. Uma pessoa que sempre esteve aí disposto a ajudar as outras pessoas. De onde é que nasce esse espírito? Bem, eu acho que para falar desta minha característica tenho que recuar um pouquinho no tempo. E temos essa liberdade. Eu acho que pouca gente, se calhar, sabe mais ou menos quem é o Justo Frazão. Eu sou, para começar, né? Eu sou o Justo Frazão, um jovem que nasceu nas margens do Rio Kwanza, concretamente na comuna de Massangano. Lá foi toda a minha infância. E para muitos que não sabiam, eu me tornei órfão de pai e mãe quando tinha aproximadamente 3 ou 4 anos de idade. Sim. Dizendo que não os conheci. E acho que se calhar isso foi um dos elementos que faz que eu tenha essa característica. Por quê? Porque eu fui crescendo em realidades bem diferenciadas. Vivi com os tios, com a avó, com primos, enfim. E esse crescimento me fez refletir muita coisa. Na medida que eu ia crescendo, então procurei ter essa simplicidade com as pessoas e procurar ser humilde, porque eu fui crescendo que com algumas limitações, não, você não pode fazer isso porque se fizeres, a tia, o tio, o filho da tia, o tio pode reclamar, vocês têm desvantagem, enfim. E aí isso foi nos ajudando, foi me ajudando a ter essa responsabilidade e ter sempre aquela aproximação, ou essa simplicidade, né, com as pessoas, porque é nessa simplicidade em que eu fui conquistando as amizades, enfim, também fui ter essa característica que tenho até hoje, acredito. Disse que nasceu lá em Massangano, isso é novidade para muita gente. E também citou aqui uma coisa muito sensível, né, que é o fato de ter perdido os pais muito cedo. Saiu de lá, de Massangano, com quantos anos, ainda lembra? Olha, eu saí do Massangano, concretamente na aldeia do Quixingango. Quando eu completei a 4ª classe foi em 2001, quando eu vim para frequentar a 5ª classe, que na altura fazia parte do primeiro e segundo nível, ou segundo e terceiro nível. Acho que era segundo e terceiro nível. Sim, foi naqueles nossos tempos, que é na escola técnica, porque eu estudava, eu fiz o ensino primário e até a 4ª classe, na altura, lá no mato. E era o nível mais alto para a comunidade. Depois tinha que sair dali para vir para a cidade, que é para fazer para continuar com a formação, nesse caso, 5ª, 6ª, 7ª classe, e aí por diante. Então é dali que eu saí. Eu acho que já tive ali uns 11 ou 12 anos, se eu não estou em erro. Eu saí de lá. E quando saiu de lá para cá, sentiam assim grandes diferenças, porque são realidades bem diferentes mesmo. Bem, não tinha como não sentir, não tinha como não sentir, porque apesar de que, quer dizer, eu senti, né, porque uma coisa era, nós sempre criávamos o que nós, enquanto jovens adolescentes daquela comunidade, aos finais de semana, procurávamos ver passar nos nossos familiares aqui na cidade. Então nós já tínhamos mais ou menos a ideia de como era a cidade. Né? Então, quer dizer, mas é diferente de quando tu se instalas para viver definitivamente aí. Completamente diferente. Se adapta assim, porque aqui no final de semana você conviveu com os primos, não sei o quê, depois tinhas que voltar por causa das aulas e outras coisas mais. E se instalar, claro que havia outros elementos a levar em consideração que exigia uma adaptação daquela, mas
não foi tão difícil assim, deu para se enquadrar e hoje estamos aqui. Já estamos aqui. Estamos aqui, vocês nem notam que se calhar nós somos do gueto, da favela. Né? Acho que aqui também está uma também gueto. Pronto, guetos diferentes. Sim, guetos diferentes, enfim. Foi uma pessoa de muitos amigos. Quando chegou aqui, no dia que foi crescendo. Não falo ainda hoje, mas no dia que foi crescendo. Nem tanto. E hoje? Hoje já tem muitos, mas tem sempre aquela característica, né? Amigos com amigos, acho que não tem tantos assim. Sim, não tem tantos assim, né? Porque nós vamos definir aqui amigos como aqueles que estão conosco em todos os momentos. Sim. E não aqueles que estão quando estás bem, tens isso ou aquilo. Então, né, para esses aspectos, tenho, mas nem tantos assim. E também, com as responsabilidades que a gente vai adquirindo ao passar do tempo, muitas das vezes somos obrigados, entre aspas, a lidar com muita gente, tá vendo? Exatamente. Quer dizer, ser cordiais com quase todo mundo, tá vendo? Para não beliscar também a nossa pessoa, as funções, por exemplo, que a gente tiver desempenhar no momento, né? E é por aí. E gostaria aqui de compreender, o Justino é muito conhecido também pela sua frequência religiosa. Eu gostaria de saber se essa vida religiosa já começou mesmo lá ou simplesmente quando veste para o dondo? Bem, para falar da questão religiosa, é característica familiar. Muito familiar, desde a minha essência são católicos. Sim. E quando me desloquei para se instalar no dondo, só praticamente aprofundei ainda mais. E pronto, e se calhar graças a Deus, eu não sei se, mas eu diremos graças a Deus, tive a sorte de entrar num grupo né, que tinha característica de simpatia, que é o ADS. Sim, certo. O ADS. E eu ainda me lembro como se fosse hoje, quando eu cheguei na reunião, foi numa... Tinha quantos anos naquela altura? Naquela altura, eu acho que tive por ali uns 16 ou 17 anos, se não estou em erro. Ok. Não estou em erro. 16 ou 17 anos. E é quando eu entro para o ADS. Quando eu entro para o ADS, graças a Deus fui muito bem recebido no ADS. Né? Eu não era ainda assim tão conhecido, mas a forma como fui recebido é como se já tivesse me conhecido há bastante tempo. E eu entrei lá a convite na altura do Lone. Lone foi meu colega na escola técnica. Ele sempre convidava, não, tem acampamento, tem não sei o quê. E vamos lá. Pronto, eu ia assim, ignorando, mas depois decidi aceitar o convite dele. Fui para lá, eu fui conhecendo pessoas lá. A primeira pessoa que eu fiz com ela amizade, me lembro, foi a Massoshi. Você conheceu muito bem. Eu cheguei para lá. Nesse dia eu levei um caderno, saíram uns cadernos de desenho. Ela pediu, ficou a fazer alguns desenhos, até o animador Afonso lhe chamou a atenção, porque estava muito distraído a conversar comigo. Foi a primeira pessoa mesmo que eu fiz com ele aí, a aproximação no grupo ADS. E daí em diante eu fui ganhando espaço dentro do ADS, até mesmo chegar a ser coordenador do grupo ADS. Sim. Eu ainda vou aprofundar muito essa questão religiosa, e eu já disse, né, o podcast tem essa particularidade. Às vezes voltarmos numa coisa e queremos coisa aqui trazer em xeque. Falou muito bem aqui no começo que se tornou, ou perdeu o pai e a mãe muito cedo, né? E isso é um grande desafio para muita gente. Para ti, como foi, por exemplo, enfrentar essa perda na sua adolescência, entrando para a juventude? Porque eu sei que são fases que nós sentimos muita falta dessas pessoas. Ou então, aquela de crescer com a avó, com o tio, conseguiram colmatar essa ausência? Bem, Fábio, não foi uma tarefa fácil. Não foi tarefa, e não é fácil para ninguém, sobretudo numa fase como aquela, né? Mas se calhar isso me transformou na pessoa que sou hoje, né? De enfrentar qualquer desafio que me é proposto, porque foram tantas dificuldades que há momentos que, pronto, você às vezes pensa tanta coisa, não existir, porque a coisa fica muito difícil, você não tem aonde recorrer, onde vão te acolher com aquele carinho profundo, tá vendo? Porque as pessoas até podem me dar carinho, me dar aquele amor, mas um carinho de pai, de mãe,
faz toda a diferença. Yeah, muito. Então, faz toda uma diferença. Por mais que seja um pai tão nervoso, tão rigoroso, tem sempre aquele momento, né, que ele tem mesmo aquele sentimento de que não, esse é meu filho e eu sou o pai dele. Por mais que ele é A, B ou C, mas te dá sempre um braço amoroso para você poder, e isso você às vezes não encontra num tio, numa tia, numa avó. Pronto, as avós até tem aquele amor, são muito mais são netos, enfim, por ali, mas num tio, numa tia, enfim, já não é a mesma coisa. Já não é a mesma coisa. Até demora que eu tenho grandes lembranças muito boas das minhas tias e dos meus tios, na qual eu vivi, cresci, né, aquele tratamento como tal, mas também aquele momento que você sente que falta mais alguma coisa. E depois nós na adolescência, depois mínima coisa, a pessoa me odeia, não sei o que. Imagina, se mesmo só com teu pai, você ou tua mãe tá a te ralhar, você pensa que não, essa pessoa não te gosta. Imagina se for um tio, uma avó. Exatamente, por ali. Mas diante de tudo isso, eu acho que a igreja me ajudou a superar muito. Isso será mesmo já a primeira pergunta seguinte. Ajudou-me a superar muito isso, e eu dou graças, sobretudo, às pessoas que encontrei no grupo ADS. As pessoas que encontrei no grupo ADS foram me ajudando a entender a vida de outra forma, né? E isso se encarnou em mim até hoje, né? Se encarnou em mim até hoje. Então, por aí, é a vida. Hoje já somos pais, já sabemos como é que é, mas graças a Deus isso não me retirou esse afeto atualmente na condição de pai, né? Hoje eu dou um tratamento, irmão, que eu acho o suficiente, apesar de que o meu passado não teve assim, tanto, mas eu acho que isso me influenciou que eu trate carinhosamente os meus filhos. Até que ponto o ADS e, pronto, de modo geral, a Igreja Católica foi preponderante na formação da personalidade do Justino? Olha, eu acho que a minha personalidade, toda ela foi formatada na igreja. Na igreja, foi formatada na igreja, porque aquele desconforto que eu sentia nessa fase do crescimento, enfim, eu buscava ter na igreja, com o pessoal da igreja. Porque eu ali me abria um pouquinho mais, me expressava um pouquinho mais. Diferente, se calhar, do local onde vivia, que às vezes tinha algumas limitações. Porque você, quando está a viver em casa de alguém, tem limitações. Sim, não é porque é uma limitação que não gostam de ti, aquilo que eles mas porque a casa tem as próprias regras. E você simplesmente tem que obedecer, e mais nada. E dificilmente você tem o poder de questionar A, B ou C. Bem difícil. Porque ali a liberdade é entre aspas. A liberdade bem entre aspas. E então eu encontrava essa liberdade, essa abertura, não sei o que, dentro da igreja, particularmente no grupo. Sim. Porque o grupo tem aqueles temas que está ali o tema, você apresenta as suas sugestões, tem um problema, é colocado o problema, expressas aí o que te vai à alma, e os outros membros também vão dando as suas sugestões, e você vai se enquadrando, né, diante das situações que vives e aquilo que os outros trazem como direção que se pode tomar, o rumo que se pode tomar. E para isso eu acho que, pronto, eu sou a minha forma de ser, sobretudo, teve muita influência da igreja. Influência da igreja, e particularmente o grupo ADS. Porque no ADS eu acho que aprendi a crescer como pessoa. Aprendi a crescer como pessoa, porque os ensinamentos do grupo, sobretudo na Aliança de São Domingos, sabe? Aquele menino obediente, aquele menino humilde, enfim, né, que se passava de São Domingos, sabe, que foi injustiçado, mas ainda assim ele não relevou a quem fez a injustiça com ele. Então tudo isso, se calhar, contribuiu muito na construção da minha personalidade, e hoje estou aqui. Chegou de liderar o ADS, como foi enfrentar esse desafio? Eu sei também que não era fácil nos aturar na altura. Éramos todos firralhos, faça aqui o termo. Muita gente. E o ADS é um grupo muito, para quem é católico e da congregação salesiana, sabe, o ADS é um grupo muito grande. O ADS não é um grupo qualquer. Primeiro é que não é um grupo qualquer.
Pronto, foi um desafio grande e eu nem sequer esperava, falando disso, eu nem sequer esperava na altura, porque eu me sentia novo dentro do grupo ADS. Já encontrei tantos outros como o Lone, o Afonso, o Camu, o Emenegildo, o Guia e tantos, todo esse pessoal, a Marlene, a Tina, a Caca, enfim. E eu estava ali apenas a desempenhar as minhas funções normalmente, mas pronto, não sei por que razão, e até hoje eu aqui me questiono também o que aconteceu. Mas primeiro, antes de ir para o ADS, tudo começou, eu acho, na alfabetização. Por quê? Eu cheguei na altura, eu já era do ADS e também dava aula na alfabetização, acho que você se lembra, eu entrei na alfabetização em 2005. E o que aconteceu? Eu era alfabetizador, dava minhas aulas, não sei mais quanto tal. Depois chamaram para eu coordenar as formações dos alfabetizadores. Era nas segundas e as quartas-feiras. O Dom Massa que me havia chamado. E eu fazia sempre o meu trabalho normalmente, sem saber que se calhar estava a ser observado por outras pessoas. Quando acontece que o Dom Massa, não sei o que havia ali de confusão entre ele e o padre do nada me manda chamar. Ao ficar me manda chamar, quer dizer, o padre subiu aqui mesmo, o padre não sei o que. Quando vou para lá, ele me diz, olha, vai se preparando porque você vai assumir a liderança da alfabetização. Eu fiquei a refletir a noite toda naquele dia. Eu disse, não, já encontrei várias gente aqui na alfabetização. Eu sou tão novo, as pessoas até que me deram formação, não sei o que, estão aqui. Como é que o padre pede para que eu seja responsável da alfabetização? Eu fiquei a refletir. Eu fui consultando algumas pessoas e falei, aceita seu padre. É porque viu alguma coisa em ti. Fui lá no dia seguinte, concordei com o padre. E depois de uns dias, quando ele nos entrega a responsabilidade da alfabetização, eu ia em Grácia. E nós fomos assumindo a alfabetização e depois veio outros 500. Depois desse pequeno período, vem a questão do ADS. Quer dizer, o ADS já vivia uma situação assim meio complicada, porque a regra do ADS é grupo juvenil. Basta você arranjar compromisso familiar, tinha que automaticamente abandonar a liderança e passar na altura para o JDB. Se não tivesse JDB, estaria ali como um simples conselho, mas não poderia trabalhar diretamente com a ADS. Então ali fomos fazendo a eleição. O Afonso acaba por engravidar na altura. E estava ali a saber quem poderia liderar o ADS. E naquele dia eu estive até na reunião. E eles estavam a sugerir que quem fosse o coordenador da altura do ADS fosse o Emenegildo. Não, Emenegildo. Eu acho que estava para ser o Chaguilson. Estavam a pensar no Chaguilson. Não, no Chaguilson estavam a pensar no Lone. No Lone. Só que depois, no dia seguinte, mesmo que o Lone estava para se apresentar a proposta do Lone, percebe-se também que o Lone lembro dessa história. Ele não poderia também ser o coordenador. Parece uma onda que me mandaram. Coordenador do ADS. Agora ficaram a ver, mas quem poderia ficar? Ficamos assim, depois ele decidiu, não. Nesse caso, a única solução é só pegar mesmo só já o Justino e ser o coordenador do ADS, porque os outros também, esse cara não estavam muito interessados em coordenar, ou tinham medo de coordenar. Dava medo também, não era fácil coordenar o ADS. Não era fácil. Era o maior grupo da igreja. E é um grupo que tinha sempre choque com os outros grupos. E aí só ficaram assim meio receados, não sei mais quanto, e fui. É ali que assumi a responsabilidade do ADS. E fomos criando a equipa, e você já acompanhou bem isso na altura. Fomos trabalhando, mas foi um desafio muito grande, mas também que aprendi muita coisa de liderança. Aprendi muita coisa, porque aí como coordenador tinha que tomar decisões. Às vezes difíceis. Para pessoas até adultas mais do que você. Exatamente. Tinha que tomar medida para o seu coordenador. Até aqui não estamos entendendo, então agora tem de ser assim e ponto final. E foi mais ou menos ali, Mas graças a Deus conseguimos, com um pouco da experiência que eu tinha da condução da alfabetização, peguei
o ADS, e depois, pô, não, mas também foi um período, eu não sei se era um teste, não. Porque depois de 2 anos, eu pego a coordenação da catequese também. Porque eu fiquei a Foi tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Eu estava coordenando na altura. Alfabetização, ADS, catequese, e ainda era vice-coordenador da pastoral juvenil. Era muita coisa junto. Eu tive que, numa reunião da pastoral juvenil, negar o cara, eu estava para ser de novo. O coordenador da pastoral juvenil disse: não, eu não sou o único jovem da igreja. Eu disse: não, padre Cambaia, vai me desculpar, mas não, eu não fui propositadamente na reunião para não ser eleito. Mas mesmo assim, me queria eleger. Eu disse: não quero, não estou na reunião também, não quero. Sem querer te interromper, uma vez não é assim, cadê da Gelson, para aquele nosso grupo aí, nós sentamos, ficamos analisar, falamos nada. Como é que Justino aguenta tudo isso? Mas estava sempre ali atendendo, tudo um pouco. Continuando. Foi difícil, mas foi uma experiência também muito boa. Ajudou muito. Ajudou-me a crescer. E bastante, né? Hoje eu encaro as situações sociais, e tenho sempre uma sugestão, tenho sempre um posicionamento, e foi tudo graças a esses momentos todo que vivi lá dentro da igreja. É importante as pessoas começarem a ouvir isso, para perceberem que, por exemplo, o Justino, quer dizer, teve um processo mesmo bastante duro, longo, que ele ensinou muito, porque muitas das vezes, nós lá nos bastidores, já sabemos como é que nós angolanos somos. Acabamos por ouvir muita coisa. E às vezes nós que convivemos com a pessoa e conhecemos a pessoa, aquilo acaba por nos tocar, sabe? Só que pronto, né? Como não somos aquele tipo de pessoa de entrar em choque, está a ver? Tá aí a se responder, você ouve só, está a ver? Então, para quem está a assistir esse episódio hoje, penso que é mesmo uma grande oportunidade para ver que as coisas que foram acontecendo ou surgindo na vida do Justino não vieram só, tá vendo? O Justino teve uma grande escola e está aqui a explicar a Igreja Católica, ADS, catequese, alfabetização, pastoral, juvenil, foi toda uma escola que contribuiu para aquilo que se tornasse o Justino hoje. Qual foi, por exemplo, o momento mais marcante que se lembra e viveu no ADS? Não, esse momento, ou pela negativa ou pela positiva. Olha, um dos momentos mais marcantes que eu vivi no ADS foi a primeira vez que participei na Assembleia Nacional do ADS em Calolo. Quer dizer, eu para participar na Assembleia, e eu acho que se calhar tudo começou também aí, para recuar um pouquinho da história. Eu fui para a Assembleia Nacional do ADS em Calolo, sem antes estar no direito, se assim diria, de participar. Por quê? Eu na altura era da etapa ADS. Mas por aquilo que eu ia fazendo dentro do grupo, os animadores e pré-animadores achavam que eu tinha o direito de ir de participar por causa das contribuições que eu ia dando. Só que quem poderia ir na Assembleia do ADS eram só pré-animadores e animadores. Na altura não levavam apenas um representante por etapa? Não se levavam. Nessa etapa ia começar a passar a levar. Quer dizer, até se calhar se levava, só não estou bem dentro. Também era muito difícil, só tem que levar uma pessoa e depois. Sim, mas ainda assim, eles acharam que eu não poderia ficar. Então, o que tiveram que fazer? Os animadores reuniram. Acho que até chegaram de perguntar ao padre. Perguntaram ao padre se poderiam ou não. E eu tive que usar o lenço de animador. Eles disseram: não, você vai. Vai ter que usar o lenço, mas quando voltarmos. Quando voltarmos, você vai ter que deixar de usar o próprio lenço. Quer dizer, só para tu não poder ir. Já nesse artigo está sabendo as máfias que fizeram o centro do eu disse: não, eu não poderia participar. Ele disse: não, mas nós te precisamos, você tem de ir, não sei mais quanto e tal. E foi uma experiência única, foi a primeira vez né, que eu participei numa atividade como aquela. Né? E foi espetacular aquela atividade, foi espetacular, marcou-me bastante dentro do ADS e aquilo, pronto, até hoje anda dentro de mim. E o outro elemento, um segundo elemento foi mesmo essa questão da liderança do ADS. Né?
ser apresentado como coordenador e coordenar o ADS naquela altura, né, que não era, eu acho que até agora se calhar não está a ser tarefa fácil. Não é tarefa fácil. Pode encostar aqui. Então foram... Devagar aí para cá. Foram esses dois grandes elementos que me marcaram dentro do ADS. A minha bebida está no Ketanara, vê só. Pega só coisa, um copo aí qualquer, enche só essa cena aqui. Foi de facto esses dois elementos que me marcaram. Os outros marcaram, mas não tão alto como esses dois acontecimentos. Foi uma cena, sim senhora. E como é essa pergunta? Eu, por exemplo, quando, pronto, né? Também tive, eu não sei se é privilégio, mas pronto. Eu experienciei também um pouco disso que o Yoshino aqui está a dizer. Ele é também um dos culpados, também me reuniram, não sei o que, não houve mais eleições. E eu já dava conta que não. Eles tipo querem me meter nesse mambo. Já dava aquele medo. E eu sei mais ou menos como é que se sente. Mas também, por exemplo, no momento de que chegou, tipo, de eu deixar todas essas cenas, também fica naquela poça, e vou deixar isso, não sei o quê. Mas pronto, como é que foi para ti ter que se afastar de tudo isso? Foi difícil. Foi difícil porque apesar daquele peso da responsabilidade que a gente tinha com o grupo e depois ter já praticamente um costume de coordenar o grupo, mas depois chegamos àquele momento que, querendo ou não, tu tens que deixar mesmo, né? Tens que deixar. E não foi fácil, né? Ter que deixar. Mas tivemos de deixar. Mas na liderança normalmente é assim, nós estamos a liderar e estamos observando os futuros. É aquilo que você disseste aqui, pronto, se calhar querer te meter como se fosse uma imposição. Mas não. Porque quando, e Fábio, isso nós devemos aprender, isso não acontece, eu estou a entender mais ainda hoje. Agora, né? Sim, além de, nós fazíamos aquilo na desportiva dentro do espírito religioso, né? Mas mesmo assim nós já olhávamos com rigor de que não, ao colocarmos aqui alguém, tem que ser alguém que tenha capacidade de estar no mesmo ritmo para melhorar a velocidade do andamento do grupo ou da organização. Então, mesmo hoje, em outras lideranças políticas e outras coisas mais, também olha-se nesses aspectos. Olha-se também muito nisso. E é assim que um líder deve ser. Quer dizer, um líder, na medida que ele está liderando, já deve estar a preparar os futuros líderes também. Porque se assim não for, então é uma liderança insignificante. E o que eu gosto muito no ADS é que desde o primeiro dia que tu assumes a liderança, você já sabe que a partir também daquele dia deves começar a preparar uma outra pessoa para te substituir. Esse era o nosso grande desafio. Você está saindo daí, já deve deixar alguém para ter coisa, tá vendo? Para te substituir. Porque senão a tua liderança fica sem sentido. Sim, fica comprometida. E isso aconteceu comigo, não só no ADS, mesmo na catequese. Mesmo na catequese. Só que, pronto, a catequese é um setor que não depende muito de quem sai, né? Depende muito daquilo que é a filosofia dos salesianos. Sim, dos salesianos. E parece que brincadeira aqui, quando eu saí da catequese, apresentei a proposta de alguém. Deixaste o Gelson, não tu, né? Sim, inicialmente eu deixei o Gelson, mas o padre, na altura, o Padino, não problemático também. Ele só conseguiu entender as coisas depois de começar a se sair mal. Quando a catequese começou a caminhar mal, é que ele percebeu que eu tinha dado uma sugestão boa. Tá vendo? Ele pensou que conseguiria fazer aquilo sozinho. Exatamente, e não deu certo. Porque nós, na medida que íamos trabalhando, já íamos vendo, não, aqui, não, fulano, não, sim, não, isso, naquilo. Uma vez que sai este ou aquele, então a pessoa indicada. Mas ainda assim ele conseguiu ficar lá, conduziu a catequese até um certo nível, depois daqueles desentendimentos, enfim, porque a filosofia dele se calhar não combinava com a filosofia do padre. Então ele depois teve que sair mesmo. Pode interferir até na nossa liderança do ADS. Ele teve que sair e pronto, ficaram assim na catequese, né? E por ali. Mas pronto, tá ali, tá permanecer até hoje.
vai ficar natural. Aqui a pessoa fala web e a garganta fica seca. Uma da coisa também que sempre nos admirou no Justino foi sempre a tua entrega na formação, não só religiosa, né, aqueles aspectos aí da igreja, como também acadêmica normal. Ok. Não é que exagerar, mas sempre vimos que foste sempre uma pessoa que ela mesmo, não, estou a fazer isso, é mesmo de se dedicar. Então vamos entrar aqui para esse capítulo também, a tua formação. Já sabemos que começaste a estudar lá em Massagano, depois vieste cá no Dondo, né? Vamos pular já para o ensino médio. Primeiro desde a escolha da opção. Fizeste Geografia e História? Sim, Geografia e História. Bem, quanto à formação do ensino médio, aí vamos já deixar o primeiro ciclo, como é chamado agora. Eu estudei no Instituto Médio Politécnico, formação de professor, na opção de História e Geografia. Mas a minha opção, a minha linhagem de infância, que é aquele chamado Os Sonhos. A formação de professor estava para a segunda opção. Porque a princípio eu queria fazer direito. Mas falta de condições, apoio para esta formação, porque o direito é um dos cursos que exige-se muito e tem muitos gastos em função do que se precisa para a formação, em termos de livros, enfim, e essa formação é cara, é tipo medicina. É cara. E depois é muito justo como o teu nome e fazer direito eu queria fazer isso, mas como não tinha muitas opções, sobretudo de apoio para seguir esse curso, então caí na segunda opção, que era a formação de professor. Fiz o ensino médio e no ensino superior dei sequência. Mas que também não me foi fácil, me custou caro. Antes dele no ensino superior, calma ainda. Essa questão de ter dado aula lá na alfabetização, não ajudou naquilo que é a formação do professor? Ajudou. No médio. Ajudou, porque eu já recebi aí princípios pedagógicos, enfim, e ali já me ajudou para dar continuidade na formação de professor e ir esquecendo pouco a pouco. Mas não me saiu na mente, porque eu estou a prever a fazer uma segunda licenciatura em Direito. Se não quero tanto fazer mestrado, doutoramento, mas há a possibilidade de eu fazer a segunda licenciatura e será em Direito. Começaste quer dizer, entraste para o sistema em si, né? Para o setor público, ainda simplesmente como técnico médio? Ou já estavas no como técnico médio. Técnico médio. E depois começou uma batata, eu digo mesmo, batata quente na tua vida, porque nós te víamos, não era mesmo fácil o ensino superior. Não. O curso que querias não tinha aqui. Conta-nos essa experiência. Eu me lembro aqui de coisas, pronto. Foi uma experiência que, eu digo, uma espécie de aventura. Porque, bem, aqui nós queríamos continuar, eu mais alguns colegas, nesse caso para falar o Caloi e o Afonso, que você conhece bem. Bem, vimos assim, vamos estudar, vamos. É para onde? Da Latando não tem um curso que nós fizemos no médio. Vamos fazer como? Vamos Luana vai ser como? Depois tomamos conhecimento do que abriria o curso de História no Bengo. E sim, na pedagógica de lá. Só que no Bengo nós não conhecemos absolutamente ninguém. Pode ser, passamos 3. Vamos lá. Se a gente passar, vamos alugar um quarto, os 3. Vamos aí nos virar. Para não sei se é sorte ou azar. Vamos fazer o teste. Fizemos o teste. Acontece que o único que passa no teste é apenas eles não. Meu Deus, mas para ficar dor de cabeça para vou fazer como? Eu não conheço ninguém. Mas eu disse também não. Até aqui não vou desistir, né? Não sou no começo. Vamos lá ver. Fui fazer a matrícula, levei toda a documentação, não sei o que. E aí o que eu fazia, Fábio? Apesar de eu ter família em Luana, mas eu fazia mesmo direito. Ia cedo, fiz a matrícula, não sei o que, no mesmo dia voltei. Voltei, deixa eu vi o calendário, peguei já aquele que é do calendário, quando começam as aulas, quando é que não começa. A primeira semana não fui. Vou na segunda semana.
Mas o que eu fazia? Eu não tive amizade de ir lá no Bengo, de para colega, e pela primeira vez, também não vão aceitar me levar já na casa dele. Yeah. Assim mesmo, só do nada, não vai dar certo. O que fui, assisti a aula, eu entrava às 3 do primeiro ano aí de tarde. exato. Acho que mesmo ainda lá também primeiros anos de tarde. E saí daqui cedo, fui lá, 13 horas, cheguei, entrei para a sala, essa sala, comecei a saudar os colegas, entrei a primeira aula, a segunda, a terceira vez, eita, fica tarde. Eu falei para o colega, eu vou bazar. Mas já, ainda agora eu tinha que bazar porque eu não vivo aqui, vou no Kwanza Norte. Não tem alugado lá nenhum quarto? Não, ainda não tinha alugado. Da primeira semana. Eu vivia assim, a sorte é que eu já trabalhava. Já. Professor, e tinha ainda alguns Kwanzas que dava para ir e voltar, só que chegava aqui à noite. Eu não tinha como, não conhecia ninguém. Só que depois me apercebi que havia um colega, alguém daqui do Dondo, que testou num outro curso. E aí que também estava à procura de alguém para ver se ficasse com ele aí, não sei mais quanto e tal, mas eu não conhecia. Fui procurando saber, não sei o que, me disseram, o Maurício, um jovem daí do Kibululo, não sei mais o que, para procurar alguém que tenha o contato, peguei para ele. Falei com ele, não sei o que, acertamos, fomos lá, procuramos o caso, encontramos, aí começamos, mas os primeiros momentos não foi fácil, Fábio, eu ia e voltaria, eu chegava cansado, porque eu tinha de ir e voltar, porque também tinha de trabalhar, trabalhava na altura de noite. E ainda bem que tocou nesse aspecto, eu vou puxar algo daí. Era extremamente difícil, mas mesmo assim eu chegava tarde, às vezes os primeiros tempos não conseguia dar. Na primeira semana que eu fui, a primeira e a segunda semana, até que consegui me encontrar com um colega, arrendamos ali um quarto e tal, e aí começamos já a nos adaptar pouco a pouco, e aí conseguimos caminhar, mas não era mesmo fácil, não era fácil. Já vamos continuar com isso. Falou que tinha de voltar sempre, porque tinha de trabalhar. Hoje, se calhar, também já tem novas lideranças, cenas estão assim mais flexíveis. Pelo que eu sei no teu tempo, não era nada fácil trabalhar e estudar, principalmente porque também não ia muito de encontro com as vontades dos nossos diretores nas escolas. Havia diretor, eu sei porque eu faço mesmo parte do setor, por isso eu quero falar. Havia diretores que, fulano está a estudar, não quer mesmo saber. Vamos te marcar falta, porque a dica era ou escolhe ou trabalhar ou estudar, mas nós ficávamos assim, mas nos outros setores nós estamos um pouquinho mais flexíveis e nós sabemos que nós estamos num setor que para você ganhar mais ou menos normal e mesmo obrigado a estudar. Mas como é que foi a tua experiência nesse caso? O teu diretor compreendeu ou nem por isso? Bem, foi um compreender entre aspas. Um compreender entre aspas. Mas conseguimos gerir. Por quê? Porque eu era daqueles professores que dificilmente faltavam. E pronto, também não faltava mesmo. Se faltava porque estou doente ou alguma coisa assim grave aconteceu que me levaria a não ir para a escola. E a direção da escola dominava isso. E o que eu fiz depois? Antes que a direção da escola me cobrasse, eu peguei o horário, o calendário, onde vem aí todas as datas, não sei mais quanto, e apresentei para a direção da escola. E todos os anos eu fazia isso. Pegava e entregava a eles. E pronto, depois tivemos que conversar com ele. Eu dou aulas de noite, lá estudo de tarde. Ir e voltar até posso, mas nunca vou, não daria certo. Eu só estou a pedir 2 dias na semana de ausência. E se tiver um dia a mais, eu vou comunicar, mas eu só preciso de 2 dias. Porque o que eu fazia naquela altura? Eu saía daqui na quarta-feira e voltava na quarta-feira. Na mesma quarta ou da outra semana? Não, da outra semana. Quer dizer, eu só pedia 2 dias na semana. Percebi agora. Sim, 2 dias na semana. E que não ficava nenhuma semana sem trabalhar. Eu estava sempre na escola. Que eles só me viam 1 ou 2 dias, para isso não aparecer. Por exemplo, se fosse na quarta-feira, quinta, sexta, ou até às vezes não ia na quarta-feira, só ia quinta-feira muito cedo. Vai pegar quinta e sexta, depois para segunda, quinta e sexta não apareceu, segunda e terça não apareceu, mas quarta-feira apareceu. Então daí quarta, quinta, sexta, segunda, terça, depois outra conta assim. Eu fazia assim. E eles
notava um pouco a minha ausência na escola. Escola. Yeah. E aí deu para gerir, mas ainda assim sofria falta. Yeah. Não é porque não aplicavam falta. Porque depois começou a gerar um clima não lá tão bom com os próprios colegas que não era a direção que aplicava falta, era colegas que aplicavam falta. Meu Deus. Não estudavam. Yeah. Os colegas é que aplicavam falta. Por quê? Você encontrava falta no livro. Yeah. E aí com o diretor, mas... E porque aquele momento, quarta-feira eu chegava, não chegava assim tão cedo. Cada viagem eu chegava assim 17 horas até ir para casa banhar e voltar. E os colegas, só porque não te viram no primeiro tempo, eles sabem que eu fui lá no 17 horas já está aqui. Já tá aqui. Ele atrasou, então aplicavam falta sem autorização da direção de escola. Yeah. Nesse caso o diretor, o subdiretor, ou então o coordenador daquele de turno. Yeah. Então os colegas aplicavam a falta. Você vai perguntar, mas coordenador, eu estou aqui. Quem aplicou quando você está aqui? Não sou que apliquei. Diretor, eu estive aqui, estou aqui. Tem falta. Quem aplicou? Eu também não sei. E aí foram acontecendo coisas assim. Yeah. E não foi fácil, mas aguentamos. Aguentaram. Então, um desconto daqui, dali. Foi muito difícil. Mas valeu a pena a luta, né? Valeu eu me lembro uma vez eles falaram, meu puto, tá duro, aqui, nem calça nova tô conseguindo. Sim, porque era muito comprar. Era muito gigante, porque você vê, o salário de técnico médio na altura. Você tinha que tirar o transporte constante. Porque você não poderia te faltar, no mínimo, dinheiro de ir e voltar. Porque se anunciarem que não, tem uma prova, logo que você saiu, no dia seguinte o professor entra e marcaram uma prova. Você tem que estar preparado para ir fazer a prova. Né, sob pena de redobrar esforço para na segunda prova se sair bem e te mandarem pelo menos a média dá para você ir por recurso. Ou então para... aí no recurso era a luta pelo menos. Era a luta, sim. Porque você se vai já uma prova, tem que ter esperança que na próxima tenha uma positiva. É dividir por 2. Te dá a possibilidade de ir ao recurso. Lá também será que já tinha a média 7? Nós, por exemplo, sim, só que lá a lei 7 do Bengo era diferente da voz. A lei 7 te dava acesso ao exame. O exame, sim, abaixo de 7 que é a direção. Sim, agora aqui, não, lá não tinha recurso, não tem mais nada. Sim, lá era assim. Deixaste a cadeira? Não, nunca deixei cadeira. Não, como é que eu digo? Não foste no exame, deixaste a cadeira ou como? Sim, se você não vai para o exame, já deixaste cadeira, já não tem recurso. Lá era diferente. Recurso é só para quem não conseguiu aprovar no exame. Quem foi para o exame, que tem média 7, vai estar admitido ao exame. Se no exame, ainda assim, não conseguir passar, tem um recurso. Tem um recurso. Aqui na Latam era diferente. Se você não conseguir bater 7, ainda vai não vai para o exame, vai diretamente para o recurso. Era um pouco diferente do sistema lá. E aí a gente procurava equilibrar desse jeito. Mas graças a Deus, apesar dessa turbulência toda, nunca cheguei a deixar a cadeira. E qual é o conselho que dá para aquelas pessoas que estão nesse momento, nessa vida e pensam em desistir? Não, desistir não é o melhor caminho. Não é o melhor caminho. O que eu aconselho é mesmo procurar entendimento com a direção da escola. O nosso setor da educação é diferente da saúde, que dá a possibilidade do profissional ficar lá quase o mesmo mês, não sei o que. Tem alguns casos, né, mas são ínfimos. Muito raros. São aqueles que têm bolsas, não sei mais como. Mas são casos raros. Então aqui o que deve haver mesmo é entendimento com as direções das escolas, mas que seja um entendimento que também não prejudique tanto os alunos, né? E tal como eu dei aqui aquele exemplo da minha experiência, não ia, mas quase que não se sentia tanto a minha ausência, né? Ele até mas você está mesmo estudando? Não, estudo. Quando não está mesmo aqui 1 ou 2 dias, estou lá. Então é mais ou menos isso que eu aconselharia a todos os nossos colegas que estão nessa condição atualmente. Agora, pronto, depois de tanto sofrimento, como foi o momento da conclusão do ensino superior? Um alívio, né? Um alívio. Porque, Fábio, é muito difícil viver longe da família e sobretudo do local de trabalho. E sobretudo quando tem expressão nos 2 lados. Nos 2 lados, entre aspas, nos 3 lados, né? A família quer que você esteja perto deles. Do ponto de vista profissional, os teus líderes querem que você deve estar constantemente a trabalhar, porque além da aula que você dá, apoias em alguma coisa, eles fazem aquela pressão. E a outra pressão é lá da tua formação. Então, é coisa muito difícil.
E quando você termina, passa essa etapa, sente um alívio, né? Você depois vai esquecendo tudo aquilo que passaste. Você fala, E só fica aquela alegria de teres conseguido alcançar os seus objetivos. E aí mais ou menos esse sentimento que você tem no final de tudo. Na altura também, quando estava nessa labuta, já estava também constituindo já família, né? Ou ainda não? Quando comecei, não, foi sim, no decorrer, né? Já o terminar, então. Eu estou a perguntar mesmo isso, porque, pronto, né, para passar experiência, porque muita gente também passa por isso, e muitas das vezes mesmo não querendo afetar, acabamos por afetar o serviço, a família, alguma coisa assim. Como é que foi para ti gerir? Porque não é fácil, às vezes a parceira não te vê quase todo dia, ou quase que não te vê, a ver? E essa questão de família é uma questão muito sensível. Às vezes surgem situações que é necessário mesmo também o pai estar ali para resolver, porque nem sempre a mãe dá conta de tudo. Como é que foi no teu caso? Bem, complicado, mas a primeira coisa que deve existir é diálogo com a parceira, nesse caso. Uma parceira, é fazer perceber. As mulheres são difíceis de entender esse tipo de coisa. Às vezes é necessário eles obrigar a entender. Assim. Porque os benefícios que vêm depois não é só, pelo menos para mim ou para ti, mas é para a família. Hoje em dia, os benefícios da formação, essa melhoria salarial, não está beneficiando só a ti. Hoje em dia até vai mais para a família do que para mim. Porque aqueles casos que você deseja comprar isso aqui no Brasil, mas deve saber que aí a situação também está complicada, você prioriza aí e você aguarda um pouquinho mais. É por aí. Então eu acho que o diálogo é a base de tudo, né? Sobretudo quando encontramos parceiras que gostam de dialogar, que saibam dialogar, saibam compreender, porque aí não é uma questão de capricho, não é uma questão de capricho, então precisa se fazer entender isso, que não é capricho, é coisa séria, é para um futuro melhor, então a gente deve fazer um sacrifício. Gosta de ser professor? Gosto de ser professor. Gosto de ser professor porque por causa da troca de conhecimento, né? Você ensina e também acaba aprendendo muita coisa, né? De lá para cá há muita coisa que eu aprendi com os meus alunos, porque uma coisa são as teorias e outra coisa é a prática. E a prática às vezes nos ajuda a entender algo que teoricamente se calhar temos uma outra visão, né? Então isso me faz gostar de ser o profissional da educação. Sempre, com os teus alunos, como tem sido a tua relação? Sempre foi aquela de seres um professor muito rigoroso, um professor deixa andar, ou aquele que não, momento de se divertir, mas momento de levar a sério a coisa, mesmo de levar a sério a coisa? Bem, eu acho que se calhar isso, quem deveria me responder são os meus próprios alunos. Mas eu acho que não sou tão rigoroso, também não sou tão liberal. Né? Procuro sempre equilibrar. Então diria que tem aquele momento de abertura e tem aquele momento que exigimos também e colocamos aquele rigor que se impõe. Né? E pronto, é como você diz, né? O processo de ensino e aprendizagem tem dessas. Nós não devemos estar tão sérios no momento que estivemos a trabalhar com os alunos, mas também devemos ser tão liberais. Então os dois elementos devemos encontrar aqui equilíbrio. E assim é que trabalho com meus alunos. É o que por exemplo tens como pessoa, né? E procuras transmitir o lado bom, né? Procuras transmitir nos seus alunos. Por exemplo, tem aquele professor que é muito crítico, ou então é muito bom em fazer reflexões sobre várias situações. E muitas das vezes a gente também procura fazer com que os alunos também despertem isso também. É mais nesse lado aqui, por exemplo. É o que Justino, por exemplo, não. Eu sou muito fixe nisso. E também gostaria que os meus alunos despertassem isso aqui. É mais a questão da investigação. Eu não gosto que os meus alunos, por exemplo, se limitam só naquilo que a gente partilha na sala de aula. Eu sempre peço a eles para irem mais além. Porque eu acho que do mesmo jeito que nós fomos alunos ontem
E hoje Yeah. somos professores, se calhar até superamos um pouquinho, superar entre aspas, aqueles que foram nossos professores, como se diz. É muito bom quando o aprendiz supera o seu mestre. Então essa mensagem também que eu passo para os meus alunos. Eu sempre digo a eles, eu gostaria que vocês fossem melhor do que eu. E Ok. para isso é só dedicação. Yeah. 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 Porque nós não podemos ser sempre igual, não, o professor está me ensinando assim, esse é assim. Yeah. Não, esse tempo já passou. Yeah. Já passou, Fábio, já passou. E esse parece tempo. mentira, Justino. Agora que estou lá no setor, prontos, né? Há momento, pronto, as coisas evoluíram, temos mais acesso à informação. Só que há momento que, pronto, em certos aspectos, eu sinto, tipo, regredimos, alguma coisa assim. Meu. Nós temos muita informação ao nosso dispor, né? E às vezes sinto que há muita preguiça, muito desleixo em buscar algo que já está ali. Tá a ver? Então, por isso é que muitas vezes até os meus filhos dizem, não, no nosso tempo foi melhor, tá a ver? Vocês quase que não estão a dar nada, tá a ver? Eu não sei se é por termos excesso de informação ou porque temos também muita distração agora, ou o que na tua opinião está a acontecer? Bem, tem muita coisa junta, Fábio, e fazer o... Olho para isso e agora, pela posição em que me encontro no setor da educação, tenho refletido nisso. Eu acho que esse desinteresse recai mais naquela filosofia ou naquela ideologia de que muitos jovens dizem que não, o país já tem dono, Já tem dono. estudando ou não vamos a lado nenhum, que é um pensamento, é um conceito errado que eles têm. E são discursos que nós devemos procurar com que os nossos alunos esqueçam-se disso. Isso não é a verdade de que o país tem dono. E porque se nós não estudarmos, não nos dedicamos profundamente, comprometemos o nosso futuro. Comprometemos o nosso futuro. E a maior preocupação disso recai nas meninas, as meninas que têm muito disso, boa parte. Quer dizer, rapazes também têm essa filosofia, mas particularmente as meninas, porque as meninas são o coisa mais fragilizado disso. Porque eles vão tendo uma ideia de futuro, de que não, eu tenho que ter um marido assim. Ele se esquece que para construir um lar, ou propriamente dito, exige esforço, a contribuição dos dois. Talvez esquecem-se disso. E ele fica ali porque não precisa se matar muito. Um dia meu marido vai me dar casa, vai me ter isso, vou ter aquilo, vou ter isso. Mas não é assim. E se eu tenho um marido, então a pergunta é: e se for, então não consegue arranjar um marido que não trabalha? Que não tem emprego. É complicado. Tá vendo? Aí tá o problema. Ainda nessa senda, durante muito tempo, trabalhou-se muito a concepção de que para você, por exemplo, um dia ter uma profissão ou estar bem na vida, tens de estudar, né? E hoje em dia, por causa também das vicissitudes que estão acontecendo no país, muita gente estudou e hoje em dia está ali à deriva. E muitos estão a acabar por ficar frustrados. E aqueles que vêm aí estão a dizer, pô, você ainda fulano que estudou, está ali, é taxista. Não que ser taxista seja uma profissão, não fixe, é uma profissão nobre e muito fixe. Está ali, vou começar a se matar por quê? Tá a pairar muito isso na mente dos nossos estudantes também, hoje em dia. É mais um dos elementos que faz com que poucos se dedicam na formação. Mas agora, nós precisamos passar a mensagem. Eu ainda acho que devemos passar obrigatoriamente essa mensagem. Que o emprego não é só ser professor ou ser médico. Sim, porque a ideia que a gente tem é que não podemos estudar para ser um doutor. Porque lá é onde vou ter dinheiro, mas não é só isso. Quem é um bom mecânico, quem é um bom serralheiro, consegue fazer a vida. Consegue. Você tem um curso profissional, um secretário, também funciona. Você que entende bem informática. Há muitos dirigentes que precisam de secretário porque eles não dominam a informática. Eu poderia você ter um emprego. E outra coisa, o emprego, o primeiro emprego ou inicialmente o emprego, nem é para ganhar milhões. Nunca se começa do grande, sempre se começa de pequeno para grande. Acho que assim daremos mais valor às coisas. Até mesmo Jesus Cristo, o principal autor da vida religiosa. Ele teve que nascer, foi mesmo bebê, brincou, não sei o que, só mais tarde que veio mostrar o seu idoso que é o filho de Deus. Tá vendo? Então nós devemos entender essa filosofia da vida, começa a ser do pequeno. Além de estudar,
que é bom, é importante. Devemos ter cursos profissionais, devemos fazer cursos. E hoje em dia já estão aí a surgir as formações técnico-profissional para o ensino médio, enfim. Eu acho que recentemente no local inauguraram aí uma escola cidadela jovem, que é para formação técnico-profissional. Então devemos nos inclinar para aí. Devemos nos inclinar para aí. De outra forma, vai ser complicado, nós gerimos isso. Os concursos públicos são limitados. Não é possível, o governo faz de acordo com as condições financeiras que estiverem disponíveis no produto interno bruto de cada ano. E isso não vai dar para colocar todos que se formaram na formação de professor ou todos os enfermeiros. Não vai dar certo. Podemos esquecer isso. Ainda que tenhamos o melhor presidente do mundo, que vem aqui ser Joe Biden, vem o Trump, vem aqui, não vai dar emprego para todo mundo, não vai dar certo. Porque isso depende daquilo que o país produz. Agora, vamos entrar para um assunto, um acontecimento muito importante na vida do Justino. Primeiro é que não estamos acostumados, ou então os membros não nos acostumaram a ver isso aqui. Por exemplo, jovens a ocuparem grandes setores. Pronto, não sei o que também acontecia. Pronto, e depois vimos, ficavam aí tanto tempo e a coisa não andava. Acho que o erro mesmo estava na parte deles. Então, primeiro, começo por dar os parabéns. Hoje, pronto, né? Hoje é um prazer. Parece mentira, mas é um prazer de estar frente a frente com o chefe do ensino geral aqui no município de Cambambe. E sabemos que nós, Cambambe, somos americanos de muitos municípios. Não é fácil, tá? Gerir aqui em Cambambe. Primeiro, como é que foi se deparar com. Não sei se foi convite, foi jurisdição direta, não sei como é que chamam os termos aí, né? Como é que foi? Bem, na verdade tudo começou quando nomeiam o Dr. Roberto como diretor municipal da educação. E ele, depois de nomeado e tomando posse, então sugeriram-lhe, né, a criar o seu tempo de trabalho. E que também não sei qual é a razão que fez com que, pronto, né, visse em mim alguma coisa, se foi uma sugestão, não se for o que, não sei, não consigo perceber. E pediu que alguém falasse, ela até não falou assim diretamente, pediu que alguém me contactasse, se alguém eu não vou dizer, pediu que alguém me contactasse se eu estaria disposto a trabalhar com ele, né? E aí depois, quer dizer, mais do que isso, pediu que eu viesse mesmo ao encontro dele para conversar também comigo assim, diretamente, quanto a este desafio, né? E aí, pronto, eu fiquei assim, mas porque, né? Tantos colegas. E, enfim, e depois, não, Justino, é que nós mesmo não estamos acostumados. Quer dizer, aí são lugares que é difícil, por mais que nós jovens tivéssemos, já temos apresentado várias capacidades ou habilidades para poder também ocupar esses lugares. Não era permitido, entre aspas, dar oportunidade a retórica era o quê? Jovens não têm responsabilidade, não são sérios, tá vendo? Para dar, que vão estragar, tá vendo? E pronto, fui pedindo sugestões em pessoas adultas e familiares em particular, se o que achavam. É importante isso, mano. O que achavam. Fábio, nós sabemos como é que é o nosso município, como é que são as coisas. Eu fui lá, mas eu não há nenhum coisa. Se calhar ele viu potencialidade em ti. Aquilo que dissemos inicialmente, né? Parece brincadeira, mas as pessoas vão olhando nas nossas trajetórias, que a gente vai fazendo e como faz. Se calhar isso foi um dos elementos que fez com que ele e outras pessoas ligadas a ele pensassem em mim, né? E eu depois de ouvir certas pessoas, aceitei o desafio, né? E estamos a trabalhar, né? Desde que a gente não fuja daquilo que são aquilo que juridicamente são orientados, então a gente vai trabalhando na medida do possível, enquadrando na nossa realidade. E é isso que a gente está fazendo apenas. Hoje em dia, por exemplo, lideras
professores que foram também teus professores. E nós temos, tipo, os professores às vezes têm lá esse lego, não, esse foi um aluno. Como é que está essa experiência? Olha, está sendo uma experiência muito, muito complicada. Complicada, né? Porque, essa é criança. eu já tive, também não vou falar com quem, já houve alguns choques com alguns diretores mais adultos. Porque pronto, a gente tem uma posição e quando chama aquela atenção acha que queremos reduzir isso. É apenas a exigência da dinâmica que a sociedade nos impõe hoje. Porque nós não podemos continuar na mesmice, mesmos hábitos. A sociedade é dinâmica, então nós não podemos ser estáticos, também devemos acompanhar a dinâmica da sociedade. E o setor da educação exige isso. Tá vendo? Porque a educação, nos seus componentes relevantes, existem atualizações. Porque deve acompanhar a dinâmica da sociedade. Na medida que a sociedade vai evoluindo, deve se rever alguns aspectos que estão a ficar ultrapassados e incluir elementos novos. Tá vendo? Então nós devemos estar preparados para isso. Agora, a mesma filosofia, a metodologia de 15, 20 anos tempo atrás. Da guerra que ele aplica. Mano, esse é século XXI. É século XXI. Então, em função disso, né, houve já aí algumas desavenças, assim. Mas são choques. Acho que a gente entende, enfim. Mas temos sabido acautelar isso. Né? Temos sabido acautelar. E pronto. Às vezes mesmo, como você diz, os mais velhos, né? Fechar os olhos e ultrapassar uma situação A ou B, mas sem retirar aquela dinâmica que a gente pretende implementar, que não está fora dos normativos do setor, né? Só queremos dinamizar. Então isso não é nenhum problema, não é nenhum crime. E na tua opinião, por que os mais velhos antes sentiam tanto medo depois jovens assim em lugares importantes para liderar? Bem, eu acho que a filosofia dos mais velhos é que nós os jovens acham que se calhar nós os jovens não seríamos capazes de levar a coisa para frente. Não estaríamos em condições, na visão deles, no caso, na visão deles. Mas eu discordo com isso porque, Fábio, porque antes, quando se debatia muito sobre isso, eu coloquei uma vez uma pergunta a um mais velho. Eu lhe disse, lembra-se com quantos anos José Eduardo dos Santos foi presidente da República? Porque se não era jovem, era. Então, por que nós hoje não podemos? Se ele foi jovem na altura. Mas assumiu e conduziu o país em momentos complexos, enfim, mas conduziu. Então, assim, nós jovens também somos capazes. E hoje estamos a fazer a nossa parte. Agora vou puxar uma coisa assim, provocadora entre aspas. Justino, hoje em dia a gente vê vários mais velhos a liderar em grandes setores do país, e muitos deles saíram, por exemplo, nos seminários, quer dizer, tiveram esse trajeto mesmo também da igreja e outras coisas mais, né? E depois chegou uma fase que esses mais velhos não foram tomando assim grandes decisões, né? A favor do país, posso assim dizer. Sim. E agora a questão que se coloca é a seguinte, mas são pessoas que, do ponto de vista acadêmico, outras coisas mais, saíram da igreja. E a igreja pauta muito pelos princípios morais, justiça e outras coisas mais. Mas mesmo assim, chegando no lugar que poderiam contribuir muito, tomando decisões acertadas para a melhoria da vida do pessoal, do cidadão, vão cometendo algumas gafes. Mas onde é que está a falha? Está na forma como a igreja, por exemplo, educou essas pessoas? Ou então mesmo uma questão de tipo de... Quer dizer, quando a pessoa chega no local, se deixa corromper pelo vício, alguma coisa assim que já encontra do sistema? É por aí. A igreja nunca falha naquilo que ele transmite. A igreja é clara na transmissão de valores. Só que muitos de nós, enquanto seres humanos, facilmente nos desviamos desses padrões. E porque na governação tem uma coisa, né? Há uma filosofia de trabalho, não está dentro da filosofia, ou peça demissão,
ou então você Yeah. ser sacrificado. Yeah. E muitos de nós, enquanto seres humanos ou pessoas, enfim, só de saber que não, chegou até aqui e quer manter aquela visibilidade ou aquelas condições que lhe são colocadas, então ele desvia-se Yeah. desses princípios e esquece-se dos elementos Yeah. fundamentais que recebeu na igreja ou mesmo no seu familiar. Yeah. Quer dizer, o Mas pessoal eu pode não ficar tá descansado. O Justino tipo, também teve esse trajeto, saiu da igreja e está com uma grande responsabilidade agora. As pessoas podem ficar despreocupadas que o Justino nunca vai esquecer aquilo que é a integridade e que já traz, né? A educação religiosa e outras coisas mais. E penso que está a ser muito importante também. Até acho que já falou no começo. Tudo aquilo que aprendeu na igreja está a ser muito importante para enfrentar os desafios que hoje em dia têm enfrentados. Sim, pronto. Cada pessoa é uma Uma pessoa, pessoa, né? sim. E a educação depende muito a questão de permanência dos valores ou não depende muito de cada pessoa, né? E eu não posso dizer se sim ou não, porque vai depender da situação em que eu me encontrar. Ok, sim, certo. E é a situação que eu me encontrar. Por quê? Há aquelas situações que tu não tens tipo decisão própria de dizer Yeah. sim ou não. Yeah. E assim ou não. E quando se trabalha com o Estado, né? E agora estamos a procurar entender essas coisas. O Estado coloca algumas condicionantes. Yeah. Então, há aquelas condicionantes que se calhar são chamados de segredo de Estado ou sigilo, Yeah. que nós chamamos de sigilo profissional, enquanto profissional de uma área. E quanto representante do Estado, chamado segredo de Estado, né? Então, eu não tenho como. Yeah. E porque há uma máxima que diz, né? A pátria aos seus filhos não implora, ordena. Ordena. Então, ele disse, se a pátria ordenar, quem sou eu para dizer não? Não sou ninguém. Yeah. Então, só me resta uma opção. Se eu não estiver de acordo, então tinha que pedir demissão. Demissão. Mas também as demissões me remetem a uma questão: por que a demissão? Yeah. Tá vendo? Porque você está ao serviço do Estado. Estado. E é por isso que há, por exemplo, as situações que a pessoa quer deixar no primeiro cargo. Não é fácil. Não, continua aí. Há situações muito complicadas. Você tem Por que isso aqui. continuar ali. E eu às vezes acho que, pronto, se dependesse muito da escolha de algumas pessoas, nós não aceitariam ser o que são por causa dessa perspectiva governamental. Yeah. Governamental. E sobretudo, porque todo governo, todo governo é formado ou vem de um partido político que forma o governo. E sobretudo nessas questões, nessa perspectiva, é extremamente difícil. É extremamente difícil. Justino, recentemente tivemos, acho que uma cerimônia onde galardoaram alguns professores, gestores de modo geral, né? Com certificados de mérito. Penso que é uma coisa nova que eu coisa. Que eu vi, não me lembro de ter coisa. De ter acontecido alguma vez cá no Dondo. E acredito ser uma nova dinâmica também da nova direção da educação a nível do município. Quão importante é esse tipo de ato para os professores ou gestores escolares? Bem, nós inicialmente fizemos essa projeção de modos a reconhecer a contribuição que muitos professores já deram no setor, sobretudo aqueles mais velhos, né? Yeah. Que se calhar já foram nossos professores, hoje são nossos colegas, enfim, então merecem um reconhecimento, né? E nós achamos que deveríamos fazer isso e fizemos, mas a par disso procuramos incluir jovens. Acho que se acompanham bem nas redes sociais. Jovens. Por que jovens? Incluímos também jovens, porque são jovens, procuramos sobretudo aqueles jovens que atualmente vão dando bons sinais no setor e que daqui a algum tempo serão modelo para a nova geração. Ok. Né? Porque isso chegaria a motivar primeiro
os outros colegas do setor que entraram também recentemente, ou que se calhar já estão há muito tempo, e sobretudo aqueles que são hoje os nossos alunos vão sentir-se motivados, não, quando foi meu professor, recebeu um diploma, assim, pelo trabalho que ele fez, então vou querer também ter essa linhagem do meu professor. Então era mais ou menos para enquadrar esses elementos, né? Um reconhecimento à antiga geração e uma mola impulsionadora para a nova geração. Muito bom. Então é nessa perspectiva. E pronto, queríamos que fossem todos, mas não dá para ser todos também. Então a nossa ideia é que isso não para por aqui. Este ano fizemos nessas modalidades. Se calhar no próximo ano, em função das sugestões que estamos recebendo, então vamos mudar o formato. Né? Vamos mudar o formato. E é nessa perspectiva que a gente quer trabalhar, pelo menos de modo a estimular nessas pessoas que muito têm dado no setor. Ainda nessa nova dinâmica que a nova gestão da direção municipal tem implementado, esse ano também tivemos, acho que a conferência sobre educação, né, a nível do município. O encontro municipal de educação. Foi, pronto, desde que me inseri no setor, é o primeiro encontro que eu falei, essa cena mesmo valeu a pena. Por quê? Porque, Justino, principalmente nós que nós fomos fazer faculdade, fomos conhecendo novas realidades, fomos aprendendo também novas abordagens. Quando chegávamos para nossos pequenos encontros, zips, outras coisas mais, muitas das vezes nos sentíamos sufocados, não conseguíamos dar o nosso contributo sobre alguma coisa nova que a gente tinha, né? É aquela, encontrávamos professores novos, já antigos. Você não pode falar, já me mandaram calar a boca, não nesses termos de calar a boca, né? Mas já me mandaram calar a boca noutros termos, pelo fato de ser novo, você não pode falar nada, mas eu senti que nesse encontro foi uma coisa muito nova, muito boa, que quer dizer, engrandeceu mesmo a educação no nosso município, engrandeceu a classe. Então gostaria que coisas do gênero, não sei quais são os planos da direção municipal, continuassem mais a acontecer. Bem, tudo que a gente está planeando, fazendo, só se calhar não voltaremos a fazer mais se não termos subsídio dos colegas. Mas pelo menos até agora, daquilo que a gente foi fazendo, os colegas estão subsidiando, né, do aspecto de melhorar um ou outro elemento dessas atividades. E o encontro municipal da educação, né, no nosso município foi algo que muita gente aplaudiu e gostaria que que voltássemos a fazer. Estamos ali a ver como será da próxima vez, porque realmente isso envolve custos. Envolve custos. E pronto, o setor da educação não é aquele setor que tem muitos recursos. Então estamos a ver como será a próxima edição. Nós estávamos a pensar realizar aquilo anualmente. O que dá a entender que no próximo ano teria de sair a segunda edição, mas não sei como vai ser, porque estamos ali a ver se haverá ou não condições, porque ainda temos alguns pendentes então de certas atividades que estamos realizando, né? Não sei ainda. Se não for, então vamos pensar em realizar bianual, né? De 2 em 2 anos. 2 em 2 anos. E ver como é que fica nesse intervalo, né, os elementos que a gente propõe. Porque lá serão muitas conclusões, Fábio, que muitas das escolas ainda não estão a cumprir. Da última vez na reunião com os diretores, nós voltamos a reforçar que as conclusões saídas daquele encontro procurássemos paulatinamente introduzir nas nossas escolas. Pelo menos a questão do hino nacional já é uma realidade, as escolas estão a fazer.
a questão do uso do traje africano às sextas-feiras, decidiu-se que seja nas sextas-feiras. Todas, boa parte das escolas já estão a cumprir. Só não estamos a admitir que retirem algum aluno que não vem com o traje africano, porque temos que ter também as possibilidades das famílias. Mas o que nós recomendamos é o que é continuar a sensibilizar, a mobilizar, até que se encaixem, né? Até que se encaixem, porque atualmente o uniforme é mesmo a bata. Essa é uma estratégia que a gente criou de modo a estimular aquilo que são os elementos da nossa cultura, que um deles é o traje. É o traje de demonstração da nossa cultura. E vamos continuar a trabalhar nisso. E que se calhar também em um ano não vai ser cumprido ainda tudo que a gente concluiu no encontro municipal de quadros. Então, em função também das condições que não são tão favoráveis, se calhar daqui, depois ao completar 2 anos, é que vamos fazer sair a segunda edição. Muito bom, muito bom. Mas pronto, essas são hipóteses. Hipóteses, né? Podem acontecer, se calhar também não. Na reunião do Conselho Municipal, né, pode sair outras conclusões, outras ideias, que seja mesmo o próximo ano, né, se calhar vamos bater portas daqui e daí para apoios e conseguirmos, não pode acontecer. Se não for o caso, então será mesmo bianual. E apelar, né, aquelas pessoas que até podem até não fazer parte do setor. Sim, mas são empresários, pessoas de boa vontade que queiram ajudar, né, querem dar uma contribuição. Aqueles que já foram alunos em algumas escolas e muitos dos seus professores não estão ali, querem apoiar. Podem ajudar a apoiar a causa e nós estamos dispostos a organizar. Olha, está sendo uma conversa muito boa. Eu tenho só mais aqui 2 assuntos que eu vou levantar mais. Olha, nós temos essa particularidade. Às vezes, a gente... Pronto, todo mundo que vem aqui é interessante. Mas tem aqueles convidados que às vezes despertam mais interesse que outros, né? E às vezes tem questões até tipo, que vêm até da pessoa que está do outro lado da câmera. Então, Will, tem alguma questão que quer fazer coisa? Aproxima-se só da câmera para pegarmos o teu áudio, podemos incluir aqui no coisa. Vamos ouvir a questão do coisa. O Garcia é o nosso colega que está aqui a acompanhar o nosso encontro. Vai fazer também uma questão. Ok, obrigado pela oportunidade. Pronto, a minha questão é voltada mais para o quesito do desporto escolar. Temos visto ao longo dos anos que o presidente, o Ministério do Desporto, da Juventude e do Desporto, tem frisado muito sobre a organização de desportos escolares. E o Dr. Frazão, como representante do Ministério no município, quais são os próximos passos relativamente a esse quesito? Bem, quanto à questão do desporto escolar, como é apresentada aqui a questão, é algo que consta num programa, no calendário, no calendário nacional. Só que qual é o grande problema que nós encontramos aqui? É que nós temos dificuldade ainda de coordenações de desporto escolar. Porque nós estamos agora numa fase de... Quer dizer, durante esse tempo todo foi-se fazendo adaptações de coordenadores, professores de educação física, porque na verdade só temos a nível do município 2 ou 3 professores formados em educação física. Só. Então, de resto, são professores adaptados. E muitos deles até não são efetivos. Então, e colocar eles num projeto deste fica meio complicado. Por quê? Porque há aquele momento que nós vamos exigir mais do que aquilo que ele deve dar. Então fica um pouquinho complicado. Mas em todo caso, estamos aí a montar estratégias de modos que saia pelo menos anualmente um campeonato interescolar, interescolar. E a partir dali, o vencedor, a gente vai dando a premiação. E se haver um campeonato intermunicipal, então nós vamos ter ali um representante. Né? Como é o caso, por exemplo, desta vez, houve o campeonato intermunicipal de professores. Né? Isso foi por iniciativa do gabinete. Tivemos ali. O outro elemento qual é? Esse é um elemento. O outro elemento é que a atividade desportiva é das atividades que envolve mesmo custo, querendo ou não. Tem que se comprar bola, tem que se comprar equipamentos, tem que se comprar outros materiais de treinamento, enfim.
e que muitas vezes nós nos encontramos de mãos atadas porque não nos dispusemos dessas condições financeiras para fazer isso. E as escolas também, boa parte delas, para dizer todas, não têm cabimentação financeira. Agora, aonde vamos tirar essas condições financeiras para dar esse apoio? Temos que sempre fazer uma contribuição, os membros da direção, ou da escola, ou da direção municipal, enfim, ou solicitar a administração, e até a administração responder, estamos já fora dos prazos desses campeonatos, desses torneios. Então, tudo isso é que vai, assim, complicando um pouco o processo. Porque tem aí alguma coisa que, pronto, né? Às vezes os nossos governantes, eles lançam o desafio. Tá vendo? Lançam o desafio. Sei se vira. Agora, lá no município, na escola onde a gente está, é que vai ver se há ou não condições de avançarmos. Vontade não nos falta. Temos professores que têm tanta vontade de fazer agora. Vamos ter aquilo com que condições? Aí a questão. Sim, aproveitando que estou aqui mesmo frente a frente com o chefe do ensino geral e pronto, né, faz parte da nova direção, então muita coisa ainda não se apercebeu. Pronto, teve o nosso grupo mesmo, que é mesmo na igreja. E nós, pronto, sabe que nós sempre fomos dinâmicos e outras coisas mais. Nós começamos a realizar atividades afins, né? Onde o nosso principal público tem sido as escolas. Já organizamos 2 vezes um campeonato, pronto, digo interescolar porque envolveu escola, né? Porque na altura, quando a gente pretendia pelo menos o apoio institucional da antiga direção, não nos foi dado, né? Aquela do tipo, vou falar mesmo, aquela do tipo, o que acontecer, vocês se viram, tá a ver? Quando nós só queríamos um documento que a direção está conosco, né? Não pedimos condições materiais, não pedimos nada, porque a financeira por aí fora. Porque sempre tivemos essa dinâmica de estar a bater portas para nos apoiar e graças a Deus também temos, pronto, né? Sempre zelamos por um bom nome e tem sempre um ou uma que sempre nos apoia com alguma coisa e a gente queria simplesmente esse apoio institucional, mas infelizmente não tivemos na altura, mas mesmo assim decidimos avançar, conversando com alguns professores de educação física, visitando as escolas, as direções e sempre nos apoiam nesse quesito. E Justino, olha, eu sei que e até um dia vou lhe convidar, é uma coisa linda que tem parado o município, e nós sabemos que esse tipo de atividade acaba por tirar a criança ou estudante de muita coisa má que estaria a fazer no final de semana. Nós tivemos ótimas experiências já, 2 anos consecutivos a realizar o masculino. A primeira, as dificuldades foram tantas, mas a segunda, foi um espetáculo. E também, nesse momento, está decorrendo, você já ouviu, está decorrendo a segunda edição do feminino, porque o nosso foco era não só no masculino, mas também no feminino. E temos descoberto que afinal há muita menina habilidosa cá no cá no município. Então, sendo alguém que faz parte dessa pequena associação, a gente sabe que não há mesmo muitas condições financeiras ou materiais para se dar avante nisso, né? Mas eu gostaria, por exemplo, né, que um dia, por exemplo, né, eu sei que alguns que fazem parte da direção já estão a ouvir sobre essas realizações, né? Que entrasse em contato com a associação que está a organizar isso. Olha, nem que falasse, não, nós estamos aqui para vos apoiar institucionalmente, porque às vezes, Justino, é mesmo diferente. Nós íamos pedir um patrocínio com a assinatura do diretor municipal da educação, tá vendo? É diferente. Nós enviamos, por exemplo, um documento para a escola em Guimbissong, sabendo que tem um aval do diretor municipal da educação, sabe não, a direção permite isso, tá vendo? Até mesmo os pais já sabem não, é algo mesmo que tem um aval da direção e é diferente. Infelizmente, é isso que nos falta, né? Espero que com a nova direção não nos digam também, o que aconteceu aí você vira, porque aí só está sempre com a cabeça no mar, tá vendo? Olha aí, tem sido mesmo uma coisa bonita. Tem sido uma coisa bonita, tem sido uma coisa bonita. Tipo, nós gostaríamos que a direção tivesse a capacidade de organizar isso, para nós seria uma ótima coisa. E também se falar, não, vocês porque temos lá alguns que tipo não são professores diretamente como eu sou, né? Não fazem parte diretamente do setor como eu sou. Eles disseram que não, vocês como não são professores diretamente, então não podem pegar isso. Nós é que devemos pegar. Nós também, pronto, envolve a escola, nossa responsabilidade. Podem pegar. Nós só costumamos dizer assim,
desde que não baixem a fasquia que a gente já subiu. Estás a ver? Yeah, porque tem sido uma cena muito fixe mesmo. Que quando aquilo termina, os alunos ficam nos cobrar, os professores, é como, poxa mais lição. E às vezes a gente vai, tipo, puxa daqui, puxa dali, termina tirado. Então, às vezes, eu penso que também é necessário apoiarmos. Tá a pensar coisa? A terminar o quê, né? Vamos já terminar. É necessário apoiarmos também pequenas associações que criam atividades. Pra coisa. Nós, pelo menos nós desde que chegamos ainda não recebemos solicitação do gênero, mas de todas as solicitações que nós já recebemos em outros âmbitos, nós sempre demos sempre o nosso apoio institucional. Mas até agora não encontramos nenhuma coisa do gênero, né? E a gente sempre apoia naquilo que puder. Naquilo que puder. Mesmo em alguns casos, há uma associação tipo de mudos e surdos, uma coisa assim, eles foram nos bater a porta. Né? Entre nós lá dentro da direção municipal fizemos uma vaquinha e entregamos aquela associação. Quer dizer, o pouco que a gente consegue dar a esta associação. Né? Então, todos que vão, porque o setor da educação tem parcerias. Sim. Então, essas parcerias devem ser funcionais, porque a lei 17/16 prevê essa questão das parcerias, que o processo não acontece só para as instituições públicas ou pessoas ligadas ao setor público, mas também o privado e o público-privado. Então, não tem por que não darmos vamos dar um apoio institucional numa parceria que aparece. Estamos mesmo já prestes a terminar. Vou levantar só que 2 assuntos que eu não posso esquecer e muita gente está à espera que eu pergunte isso. Pronto, nós tivemos infelizmente um acontecimento que nos abalou. Abalou-nos a todo mundo. Sem querer ir mais profundamente entrar nesse assunto, porque também é uma coisa triste, eu até trago esse assunto para outros campos, né? Tem se levantado muito, depois de ter acontecido isso, a retórica, a temática da questão coerção. E nós sabemos que, infelizmente, muitas das vezes, isso a partir dos gestores ou até mesmo de professores, muitas das vezes nos dão uma informação e processamos de forma diferente, ou então naquela ânsia de agradarmos, por exemplo, quem nos passou a informação, também transmitimos de forma muito diferente, né? Aí já vem a questão da coerção, por exemplo. O destino, olha, convidam os alunos a irem no lugar X e outras coisas mais, né? E é opcional. Mas eu, como quero agradar o Justino, não, é obrigatório, não sei mais como, quem não for vai reprovar, tá vendo? Eu agora questiono ao chefe do ensino geral. Essa é a forma mais adequada para se educar, quer dizer, na coerção? Não é. Né? Não. E por exemplo, tem conhecimento que isso alguma vez acontece? Sim, temos conhecimento que algumas vezes acontece, mas a pedagogia não orienta desse modo, né? Porque nós somos pedagogos e a pedagogia é o elemento fundamental do nosso trabalho. Quer dizer, quando falamos da pedagogia, estamos a falar das questões educativas, que na transmissão do conhecimento a coerção é o último elemento a ser utilizado. Então nós devemos primeiro indicar quais são os objetivos desta ou aquela ação ou atividade e convencer, né, de modos que estes por si só, em função dos objetivos apresentados, participem daquela atividade ou daquela ação. Mas ainda assim, né, cada pessoa faz a sua interpretação e procura agir, às vezes de forma individual, diferente do outro professor. Mesmo nós, enquanto professores, ao darmos as nossas aulas, a forma como interagimos com nossos alunos, como impomos a ordem na sala de aula é muito diferenciada. Sim. Uns é por meio de coerção e outros sob modo de fazer perceber que este ou aquele barulho prejudica nisso, isso e aquilo, e os alunos conseguem perceber conscientemente e evitam o barulho ou evitam a confusão na sala de aula. Então acho que se calhar foi isso também que no decorrer da mobilização, sensibilização para participar nessa atividade, alguns hipoteticamente podem ter utilizado a coerção. Quer dizer, não existia nenhuma ordem para coagir, por exemplo, não. De estudantes? A palavra de ordem foi sensibilizar. Ok, estamos aqui, foi sensibilizar. Sim, foi sensibilizar. Mas infelizmente alguns coagiram.
Bem, é isso que precisamos, é que é o que se ouve nos bastidores, precisa se saber se realmente é assim que aconteceu ou não, mas a palavra de Deus foi sensibilizar. Né? Sensibilizar não é coerção. Né? É explicar, não, temos isso, aquilo, e quem estiver interessado, gostamos que participassem. Gostaríamos que participassem. Porque é uma atividade do Estado, não sei mais quando, dizem assim, um bem nosso. E ali ele vai se sentir comovido e poder voluntariamente participar. E não, tipo, dizendo que não, se você não for, vai reprovar, então não vai fazer prova. Não, ninguém passou essa orientação. E nem a superestrutura passou, nem a média e nem ao nosso nível, por exemplo, nós passamos essa mensagem. Desaconselho aos gestores ou professores que volta e meia tomam esse tipo de atitude. Sim, porque a coerção não é o primeiro elemento de sensibilizar ou então de fazer com que alguém participe numa outra atividade. Não é, não é o primeiro elemento. Não é. Olha, uma cena, mesmo assim, engraçada. Eu sei, né? Mas quem está nos assistindo talvez não saiba. Recentemente, vimos o Justino a participar de um processo eleitoral de uma instituição, mas depois, pronto, o Justino desapareceu. Eu não sei se eu gostaria de explicar aqui o que aconteceu para depois desaparecer. Eu tenho noções do que aconteceu, mas pronto, outras pessoas não sabem. Não, mas pronto, política é uma coisa complexa. A política é uma coisa complexa. E foram muitos elementos que fizeram com que retirasse a candidatura. Eu, na verdade, estava a concorrer para ser primeiro secretário municipal da JMP lá em Cambambe, mas senti-me depois na necessidade de retirar a candidatura em função de algumas situações, né? De algumas situações. Mas sinto-me bem por isso. Já tem uma melhor assim. Porque o importante para mim, né? Eu sempre digo, né? O importante para mim é que, ainda que não seja eu, mas que a pessoa que esteja lá faça a organização funcionar. Né? Eu acho que essa é a filosofia. Mesmo na questão, por exemplo, do setor da educação, né? Ainda que não fosse um outro jovem, mas que fosse alguém que desse o seu máximo, que desse a sua contribuição para que o setor da educação tivesse uma outra dinâmica. É apenas isso. Gostei da resposta. Né? Porque não pode não ser, mas de que seja um outro jovem que faça bem, faz como deve ser, cumpra com aquilo que é recomendável. Ok, tudo bem, nós apoiamos. É tudo nosso, é nosso município, somos todos nós jovens, então por que não ele? Só tinha que ser eu. Mas velho, muito obrigado. Você percebeu o tempo voa. Muito obrigado pela conversa, pela amabilidade que teve em responder as questões. Não se desviou de nenhuma questão e de forma sempre muito pedagógica. Foi transmitindo aqui as suas respostas, né? Muito obrigado mesmo. Você tem alguma outra coisa a falar? Continuem com o vosso projeto. Nós estaremos aqui sempre do outro lado para quando nos precisarem de nós, estaremos sempre aqui para responder a vossas chamadas. Pessoal, não se esqueçam, subscrevam o nosso canal, continuem ali a partilhar os nossos cortes no Facebook, nome da página Fábio One, nome do canal também Fábio One, e estaremos aqui sempre para trazer bons convidados, bons episódios, e vocês poderão adquirir novas experiências e também novos conhecimentos. Estamos juntos.